E se eu dissesse para você que algumas coisas que você está vivendo hoje não são ataques aleatórios, mas são sinais do céu para a sua vida, de que algo grande está chegando na sua direção. Seja bem-vinda aqui ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Carol Frutuoso. E nesse vídeo aqui eu quero te dar 5 sinais bíblicos que algo grande está chegando até você, para que você não desista. Pode ser que você esteja passando por uma luta tão grande, você está prestes a desistir. Mas Deus trouxe você nesse vídeo aqui para falar para você, para aguentar mais um pouquinho. Porque as coisas que estão acontecendo com você, elas não são aleatórias. Sempre antes de Deus nos levar para um novo nível, existe um processo. E eu quero te falar nesse vídeo alguns sinais que Deus está te dando, e talvez você não esteja ouvindo, de que Ele está te levando para algo maior. O primeiro sinal é que tudo começa a dar errado. E talvez esse seja o sinal mais difícil de entender, principalmente quando quando as coisas começam a dar errado, depois de que você recebeu uma palavra de Deus, ou então depois que o próprio Deus falou com você, te deu uma direção. Então as portas começam a se fechar, as coisas que você achavam que iam, de repente não vão, os teus planos eles não fluem, e você fica sem entender o que está acontecendo, porque Deus te deu uma palavra, houve uma direção, você entendeu que agora era a hora de romper aquela determinada coisa, e de repente tudo desmorona. Parece que quanto mais você acha que as coisas vão acontecer, mais dão tudo errado. E eu não estou falando de dificuldade, tá? Entenda essa diferença, porque dificuldade todos nós passamos. O próprio Jesus falou que no mundo teríamos aflições. Então, nós vamos sempre estar passando por algum tipo de desafio. Não estou dizendo que nós nascemos para viver em dificuldade. Estou dizendo que nós vamos estar sempre passando por algum desafio da vida. Isso faz parte da vida humana. A diferença e o sinal que eu quero que você entenda é que quando Deus fala algo para você, que você vai romper em determinada área, aprova algum projeto seu e depois tudo, absolutamente tudo começa a dar errado, as portas se fecham, talvez não seja o inimigo querendo dificultar a sua vida, mas seja o próprio Deus alinhando as coisas para levar você para o nível que ele quer. Porque às vezes as coisas estão dando errado na sua cabeça, mas não é porque estão dando errados que significa que estão dando errados. Consegue entender a diferença? Eu já até falei sobre isso em outros vídeos aqui, que às vezes, quando tá tudo fechado, todas as portas fechadas, a gente acha que tá tudo errado, que tá tudo ruim, é porque é a hora dos planos do Senhor começar a dar certo nas nossas vidas. Olha, Romanos 8:28 fala: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A palavra de Deus, ela não mente, a palavra de Deus, ela não mente, e ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ela fala todas as coisas, ela está falando das coisas boas e das coisas não boas aos nossos olhos. Então, mesmo que tudo esteja dando errado na sua vida, preste atenção, porque isso pode ser um sinal do Senhor. Antes das coisas melhorarem, tudo piora. Isso é uma coisa que eu aprendi com Deus, pelo menos nas minhas experiências, nas coisas que Deus faz na minha vida. Geralmente, antes de haver um romper em determinada área, sempre tudo dá errado antes, porque eu acho que Deus ele faz uma limpa na nossa vida, sabe? Ele faz um alinhamento, fora que ele quer ver o nosso coração nesses momentos em que tudo se fecha, como é que a gente vai se comportar? Porque é muito fácil adorar a Deus quando tudo está indo bem, né? Mas e quando tudo se fecha? E quando o céu está de bronze? E quando Deus fica em silêncio? Como é que a gente se comporta? É muito bom adorar e servir ao Senhor quando a conta bancária está cheia, mas quando ela está vazia, quando Deus permite que aconteça uma situação difícil na nossa vida, quem somos nós? O segundo sinal que você precisa prestar atenção, porque pode está chegando algo muito grande na sua vida, é um desconforto espiritual que você sente. Sabe quando você começa a se sentir deslocada em determinado lugar? Antes algo fazia sentido, hoje não faz mais sentido. Aquelas amizades faziam sentido, hoje parece que você não se encaixa mais ali. As conversas não batem mais com o que você acredita, com o que você defende. Coisas que antes te preenchiam, que combinavam com você, hoje já não te preenchem mais, já não combinam mais com você. Se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, é que Deus, ele sempre avisa o nosso espírito
antes de algo acontecer. Então, esse desconforto espiritual que você sente, ele não é uma coincidência, ele não é uma coisa aleatória. O teu espírito já está entendendo que algo está para mudar, que você está entrando num processo de transição, talvez uma zona de expulsão, porque quando Deus ele quer te levar para outro nível, ele também começa a mudar as coisas que te satisfaz, que antes te satisfaziam, hoje não te satisfaz mais. Então, não ignore esse desconforto que você tem. Sabe quando você está num ambiente e aquele ambiente está insuportável para você? Você sente mesmo no seu espírito que tem algo diferente, você não se encaixa mais ali. Eu não sei se é um trabalho que você faz, eu não sei se é alguma amizade, eu não sei se é algum relacionamento que você ainda não é casado e o Senhor está te mostrando que aquilo não combina mais com você. O que eu sei é que quando Deus quiser te transicionar de um nível para o outro, quando tiver algo grande chegando na sua vida para mudar, vai haver esse desconforto em você. Então não fique pensando que você está ficando doida, que é coisa da sua cabeça, que não tem nada a ver. Eu pensava muito isso. Sempre quando Deus quer me entregar alguma coisa, Ele sempre me traz um desconforto muito grande. Então, certo ambiente que para mim antes fazia super sentido, eu começo a pegar repulsa daquele ambiente. Começa a não fazer sentido. E no início eu lutava com isso, porque eu achava que era coisa da minha cabeça, eu ficava com medo que as pessoas vissem que eu não queria mais aquele tipo de coisa, de lugar, de amizade, de mesa, para que não achassem que eu estava, sabe, mudando e querendo ser melhor do que a pessoa. Não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com um aviso do Espírito Santo, dizendo que estava me levando para um outro lugar. E nesse outro lugar não cabia determinadas pessoas, não cabia mais determinados comportamentos, que queria me tirar daquele lugar e por isso estava me gerando esse desconforto dentro de mim. Então, se você está sentindo algo diferente, minha irmã ou meu irmão, saiba que pode ser o Espírito Santo avisando ao seu espírito que tem algo grande e novo chegando na sua vida. Antes de eu te passar o terceiro sinal, deixa eu pedir para você curtir esse vídeo aqui, se ele estiver fazendo sentido para você. Se inscreve também nesse canal e compartilha esse vídeo. É uma forma de você estar evangelizando essa palavra para outras pessoas. Ou seja, você não só recebe essa palavra, mas você também semeia na vida de outras pessoas e faz parte dessa família também. Outro sinal muito forte que Deus te dá é a paz. Uma paz invade o seu coração, independente do caos que você está passando. Sentir paz não significa você não ter nenhum problema. Muito pelo contrário, um grande sinal que Deus te dá de que tem algo grande chegando para você e que você aguente só mais um pouquinho, não desista, é que em meio a todo esse caos, em meio a todas essas confusões, portas fechadas, desconfortos, você sente uma paz, o seu espírito ele está em paz com Deus. Você não fica angustiada, sem dormir, você não perde o seu sono, porque você entende que o que está acontecendo não é algo natural. Você percebe que há um mover espiritual e você consegue sentir paz no seu coração. Você pode até não entender o que está acontecendo. E você vê lá uma porta fechando, um problema acontecendo, você achando que vai, de repente não vai. Você não está entendendo o que está havendo, mas você sente a paz e você confia que Deus está no controle daquilo. Vamos para a Bíblia? Em Filipenses 4:7 fala aqui: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, a paz que excede todo entendimento. O que isso quer dizer? Que tem coisas que você não entende, mas tá havendo uma tempestade aqui fora, mas dentro de você está sentindo paz. Então eu creio muito que isso é um sinal de que Deus ele tá trazendo algo para você, porque ele vai preparando o seu espírito antes, entende? Quarto sinal, e esse dói um pouquinho, que é o quê? Pessoas se afastam de você. Sabe quando do nada algumas pessoas que antes eram muito próximas de você, de repente começam a se afastar de você? Pessoas mudam com você, pessoas deixam de caminhar do seu lado, pessoas que ontem eram íntimas sua, estava dentro da sua casa, amanhã surge uma coisa, a pessoa tá diferente com você, começa a dizer, às vezes acontece também, sabe o quê? Acusações mentirosas. Então imagina, de repente alguém acusa você que você mudou, que você tá diferente, que você tá querendo aparecer mais do que alguém. Sabe quando do nada o seu nome tá no meio de uma confusão que você nem sabe como foi que você entrou naquela confusão? Talvez isso seja um sinal do céu, de que Deus está
afastando pessoas de você. E esse afastamento não é para te punir, não é para te humilhar. Dói sim, porque a gente sente quando alguém que a gente gosta começa a se afastar da gente, mas Deus, ele vê e ouve o que você não vê e o que você não ouve. E para esse lugar que Deus está levando você, essas pessoas não cabem. É como se fosse um elevador, sabe? Você está ali no térreo ou no estacionamento, no -1, no -2, e você, a proporção que você vai subindo, a porta do elevador ela vai abrindo. Pessoas, elas entram e outras pessoas, elas saem. Então, para cada andar que você vai, para cada nível que você sobe, Deus vai trazer algumas pessoas que vai fazer parte dessa nova estação que você está, e algumas pessoas, infelizmente, vai sair. E às vezes não é nem infelizmente, é porque na nossa mente humana, a gente não consegue entender que há pessoas que elas têm um propósito na nossa vida. Nem eu sei disso, talvez nem você saiba disso, mas alguém que entra na sua vida está entrando por um propósito de Deus para cumprir uma missão para essa estação que você está. Mas para a próxima estação, essa pessoa já não cabe dentro dessa sua nova versão, dessa sua nova estação. Então, se você percebe que do nada e sem motivo nenhum, pessoas estão se afastando de você ou estão te caluniando, te perseguindo, preste atenção aos sinais. Não veja apenas com os olhos naturais. Comece a pedir discernimento ao Senhor e entender os sinais que Deus está dando para você. E o quinto sinal é o ataque na mente. Esse é um dos sinais mais perigosos e um dos sinais que também são mais ignorados. Por quê? Porque você é invadido por um monte de pensamento maligno, de medo, de insegurança, pensamentos de dúvida, uma opressão emocional gigante, e você acha que isso é normal, que é porque a gente, imagina, nós somos um ser tricotômico, né? Nós somos um espírito que habitamos num corpo e possuímos uma alma. Então, todos nós temos sentimentos. As emoções fazem parte da nossa alma. Então, sentir medo, angústia, tristeza, alegria faz parte do ser humano. Mas existe uma diferença entre sentir ali um sentimento e sentir um ataque na sua mente. Sentir muita opressão espiritual é diferente. Então, se o inferno sabe que Deus está preparando algo grande para você e essa coisa está prestes a chegar até você, ele vai atacar você de vários lados. E um dos lados que ele mais ataca é a nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente tem o poder de nos levantar e tem o poder de nos destruir. A Bíblia fala que assim como a gente pensa, é. Então, se você tem um medo muito grande, por exemplo, Deus está te entregando um grande projeto que está para chegar e Deus, o Senhor já aprovou, já te deu uma direção, você está debaixo de uma palavra, mas de repente a sua mente começa a ser atacada com dúvidas. Será se aquilo vai funcionar? Será se eu devo ir para esse novo projeto? E se der errado? E se faltar? E se você começa a se questionar, e a dúvida, ela é o cupim que corrói toda a casa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a dúvida é um agente, é um modo operante de Satanás na nossa vida. Outro modo operante é o medo em excesso, aquele medo que te paralisa, aquele medo que não te deixa avançar para o que Deus já mandou você fazer. E aí vem insegurança, e aí vem pensamentos negativos, você pensando que aquilo não foi Deus, que é coisa da sua cabeça. E aí você começa a ter sonhos perturbadores à noite, e aí você começa a ficar com a mente muito opressiva. Você sente no seu espírito que aquilo não é normal. Você sente que você está com algo no seu espírito, o seu espírito está inquieto. Isso pode ser, sim, um grande sinal que algo grande está chegando na sua mente e o inimigo está fazendo a parte dele, como ele bem faz, para impedir você de viver isso. Então preste atenção se você está vivendo algum desses sinais que eu falei, porque se tiver, não significa que a sua vida está desmoronando, significa que você está sendo preparada, porque tem algo que está muito próximo de chegar para você. Então não desista agora, não desista agora. Aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. Eu sei que tá doendo, eu sei que tem hora que você não sabe o que fazer, eu sei que você já falou para Deus, já tá querendo entender o que tá acontecendo e às vezes não entende. Olha só o que José passou antes de se tornar governador do Egito. Toda a luta que ele passou, todo o ataque na mente, toda a rejeição,
todo o abandono, toda a calúnia levantada contra ele, tudo dando errado. E aí, quando ele vai para a casa de Potifar e começa a servir ali a Potifar, ele acha que agora vai e de repente não vai, porque ele recebe uma calúnia da esposa de Potifar e vai parar na prisão. Olha só a mente daquele homem, como é que não devia estar. E tudo aquilo para quê? Para ele ser preparado para assumir o governo do Egito. Ou seja, toda aquela rejeição, tudo aquilo que ele estava passando, estava preparando ele para chegar até o palácio. Uma coisa que eu aprendi com Deus é que Deus ele não brinca com os nossos sentimentos. Então, se você está passando por alguns desses sinais que eu falei aqui para você, não ignore. Não pense em jogar tudo pro ar. Como a gente fala lá no Nordeste, né? Chutar o pau da barraca e deixar a casa cair. Não, aguenta firme, porque o que o inimigo quer é isso. É que você desista, é que você diga que não aguenta mais, é que você jogue tudo pro alto, enquanto falta isso daqui para Deus entregar para você o que já está pronto para você. Então escute isso aqui, antes de Deus te entregar algo grande, ele primeiro vai preparar você por dentro. Porque o propósito de Deus não tem a ver só com o que ele vai te entregar, mas tem muito a ver com quem você vai se tornar. Se você sente que está dentro desse processo com Deus, se sente confusa, com medo, sua mente está sendo atacada, você já nem sabe quem mais você é, você não consegue se ver como filha de Deus, eu quero te apresentar o meu devocional De Volta ao Jardim, que foi criado exatamente para mulheres que estão vivendo esse processo. Precisam curar as suas feridas, que precisam se reconectar com Deus, voltar à intimidade com o Espírito Santo, quebrar as mentiras que o inimigo tem colocado na mente dela, receber de volta a identidade em Cristo, saber quem que elas são no Senhor e se posicionar como filhas de Deus. Porque não adianta você ir para um novo nível se a sua mente ela ainda está presa no nível anterior. Então eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira conhecer. E eu espero muito que esse vídeo ele tenha ajudado você, tenha dado uma acalmada no seu coração e feito você entender que não é por acaso as coisas que você está vivendo. Há um propósito do céu na sua vida. Você só precisa confiar no Senhor e não desistir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.